tarde, Maristela. Boa tarde. tarde, minha irmã querida que está em casa me ouvindo e todos aqueles também que estão me ouvindo. E aqui estamos nós para mais um Hora do Chá, para você rir e chorar. Amém. Esse nosso podcast abençoado. Ai, glória a Deus, né, Maristela? Já Amém. estamos no finalzinho da tarde, né, Marita? É verdade. Já estamos aproximando já das 5 horas, né, Maristela, aqui. Já estamos nos aproximando em nome de Jesus. Glória a Deus, quase lá. E que o Senhor nos abençoe, né, Maristela? Amém. Nos abençoe, porque hoje o nosso tema, Maristela, o tema que nós vamos falar agora, vai ser sobre algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Então, minha irmã, o nosso tema de hoje está lá em Lucas 9, do 57 ao 62, né, do versículo 57 e 62. Então, enquanto nós vamos abrindo a nossa Bíblia aqui, minha irmã querida, vai lá em nome de Jesus e dá o seu like, né, Maristela? Isso. Curte em nome do Senhor Jesus, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve em nome do Senhor Jesus. Ative o sininho, né, Marcelo? Ativar o sininho também. para que você toda semana receba lá, né, o nosso podcast, que todo domingo, às 4 horas da tarde, o YouTube vai enviar para você, em nome do Senhor Jesus, a notificação de que mais um podcast vai começar, porque eu sempre coloco lá mais uma Hora do Chá, em nome do Senhor Jesus, vai ser enviado para você, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Deixa eu tomar um café aqui, Maricela, que a minha voz já tá ficando ruim, mas é ruim, mas ruim mesmo, porque minha irmã querida, nós gravamos vários podcasts num dia só, né, Maricela? Isso. Porque a gente vem para uma tarde de estudo da palavra. Amém. E aí nós vamos gravando e chega no finalzinho, minha vozinha tá ruim, minha voz tá bem ruinzinha. Então deixa eu tomar esse cafezinho bem fritinho aqui, porque é a hora do chá, mas eu gosto de um cafezinho forte, preto e sem açúcar, em nome do Senhor Jesus, e quentinho. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe, Pai, nos abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem hoje, Pai. Amém. Nessa tarde de domingo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa entrar nesse lar, em nome do Senhor Jesus, Pai. A Tua palavra fala que muitos são chamados, Pai. Mas poucos são escolhidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas nós sabemos também que o chamado não é para todos, Pai. É o tema da nossa mensagem de hoje. Mas essa irmã está ouvindo porque o chamado foi para ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, a viver o chamado dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor a fortaleça, Pai. Que seja quebrada todas as barreiras em nome do Senhor Jesus. Que todos os demônios que tentar se levantar contra a vida dela, contra o chamado dela, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Assim, quando todos os demônios que tentar se levantar contra o meu chamado, contra o chamado da Maristela, contra o chamado da Simone, que é a nossa irmã também, Pai, que faz o podcast junto com a gente, que nessa temporada não está com a gente, esses que se seguem não pôde estar com a gente, Pai. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nada, Pai, nada que tentar se levantar contra a sua vontade, Pai, nas nossas vidas, vai prevalecer. É o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá para o texto, Marita? Sim, vamos lá, Lucas 9, do 57 ao 62. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus. Presta atenção, Maristela, olha para você ver. Um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Olha para você ver, imagine, Marcela, Jesus andando, a gente tem que imaginar, a gente tem que como se a gente estivesse lá. Parece um filme. É, Jesus andando, aí um homem lá, à toa lá, né, Lavonté lá, se ofereceu. Ele se ofereceu. Praticamente ele se ofereceu, né? Aí Jesus disse assim, então Jesus disse, as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Olha para você ver, gente. Às vezes as pessoas acham que... As pessoas desprezam a onisciência do nosso Deus. Isso.
Jesus sabia. Aquele homem não sabia quem era Mas Jesus Jesus sabia quem era. direito. Porque às vezes a pessoa quer seguir Jesus, mas ela não sabe quem é o Deus que está diante dela. Ela não sabe quem é Jesus. O pastor pregou, a irmã pregou, todo mundo pregou, mas ela não sabe porque ela não quis ter uma conversa com Jesus. Ela não quis ter uma conversa com o Espírito Santo e falar de Jesus. Deixa eu te conhecer, Jesus. Deixa eu saber quem é tu. Ela está seguindo por aquilo que o pastor falou, por aquilo que a irmã falou. Mas ela não sabe. Esse homem aqui, ele tava querendo seguir Jesus por aquilo que talvez ele ouviu falar. Porque Jesus calou esse homem aqui numa boa. Falou, olha aqui, olha. Você está querendo me seguir? Mas olha aqui, o que te espera? As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde descansar. Jesus viu que talvez aquele homem era um homem muito bem alojado na vida. Será que aquele homem estava disposto para aquilo? Qual o interesse dele seguir Jesus? Pois é. Qual o interesse? Jesus viu o interesse que estava no coração dele. Conheceu o coração dele. Gente, as pessoas não podemos desprezar, não despreze. Não podemos desprezar que o nosso Deus é um Deus onisciente, gente. É por isso que muitas vezes nós não alcançamos a bênção do Senhor, porque nós desprezamos isso, que nosso Deus é um Deus onisciente. Às vezes fala assim, mas por que eu não estou sendo abençoado? Mas por que eu não estou sendo abençoado? Porque você está desprezando que o seu Deus é um Deus onisciente. E você não está lidando com ele com a verdade. Você está falando com ele de acordo com a sua vaidade. Ah, Jesus, eu faço isso. Jesus. Ah, tá orando como se fosse a irmã, a ovelhinha docinha. Docinho, eu já falei aqui da ovelhinha docinha. Ah, Jesus, porque Jesus, Senhor, me abençoa, porque eu quero, Jesus. Eu quero que o Senhor abençoe o meu pastor. Não tá aguentando nem olhar na cara do pastor. E fala, abençoe o meu pastor, que o ministério dele cresça. Tá morrendo de inveja dele, da unção que ele tem. Abençoa aquela irmã, ela é tão ungida. Tá morrendo de inveja dela, quer o ministério dela, quer os dons dela, gente. Teve uma vez que o Senhor falou comigo assim, eu quero que você tenha bastante, que você esteja sempre em consagração. Eu falei, por que, Jesus? Jesus falou comigo que eu tenho mais pessoas que oram pedindo pra mim o dom que eu te dei do que oram pra você. Eu falei, Jesus, não acredito. E eu tava cercada de gente que eu tava achando que crente tava orando por mim. Eu tava pegando uma batalha feia na igreja. Eu tava crente que eu tava cercada de intercessores. Porque eu tava numa batalha. Uma batalha. Por isso que eu tô falando, tem hora que a gente sai da batalha, da guerra, porque a gente tá cansado. Cansado. Jesus falou, tem mais gente pedindo para ter o dom que eu te dei do que orando por você. Então esteja sempre em consagração. Sempre em consagração. Hoje eu obedeço isso que Jesus falou comigo. Porque naquela época eu não obedeci. Eu fiquei cansada de estar sempre em consagração. Hoje eu fico sempre em consagração. Tô constantemente, hoje mesmo eu já falei com você, né? 3 consagrações que eu estou. É jejum, é luta, mas tô. É batalha. Eu sei que eu não posso enfrentar de peito aberto, não. Tem que estar mesmo, tem que estar em constante jejum. Porque o jejum, o que o jejum faz? Assim como a comida é alimento para o corpo, o jejum é alimento para o espírito. Ali eu vou me dominando a minha carne, né? Tendo domínio sobre as coisas que eu enfrento, né? Então ali a gente vai crescendo, né? Dedicação mesmo, né? Se enchendo do espírito mesmo. Aqui. Então assim, aí veio o segundo. Aí ele disse para o outro. Aí foi Jesus que convidou. Olha aqui para você ver. Jesus olhou para outro homem. Olha aqui, Maricela. Aí é o segredo aqui, ó. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Segue-me. Para esse homem, Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Olha para você ver. Esse homem não tinha pai morto, não. Não é que o pai desse homem estava morrendo, não. Ele ainda esperar o pai dele morrer. Isso. Não se sabe quantos anos o pai dele viveria. 1 ano, 20 anos. Entendeu? Entendi. Para ele poder seguir Jesus. Mas o Deus onisciente, quando te chama, ele sabe qual o tempo que você tem. Ele sabe quando que o seu tempo está findando. Talvez esse homem estava esperando o pai dele morrer, mas era ele que estava perto de morrer. Isso.
Era o tempo dele que estava se findando, e ele estava esperando findar o tempo do pai dele para que ele tivesse tempo. Antigamente a gente não tinha uma ideia assim, falava assim, quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja. Isso, não tinha? Eu já ouvi tanto isso. Tanto isso, né? né? Bem velho, eu converto. Eu converto. Misericórdia. Esse homem estava esperando isso. E esse homem que foi que recebeu o chamado de Jesus. Então, assim, o chamado não é para todos. Não é para todos. Aí veio o outro, o terceiro, Senhor, né? Veio o outro. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Olha para você ver que coisa linda. A gente tem que ver esse chamado do Senhor, Maricela, né? Essa missão de anunciar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus aqui como algo primordial para a vida da gente, como a grande grandeza, com a maior riqueza que nós recebemos. Com a maior riqueza que nós recebemos. Esse é o grande chamado. Não importa, Maricela, se dentro da sua casa a sua mãe não recebeu, a sua irmã não recebeu, o seu irmão não recebeu, o seu marido ainda não recebeu. Você vai orar para que eles recebam. Claro que você espera. Mas se eles não receberam, não importa. É você que recebeu e você tem que se alegrar nisso. Porque Jesus te chamou, você recebeu por quê? Porque Jesus te chamou, ele abriu os seus olhos, ele permitiu que as escamas dos seus olhos caíssem, que seus olhos se abrem, porque tudo é dom de Deus, é pela graça que os seus olhos se abriram. É pela graça, Maricela. Você não tem que se entristecer porque só você da sua casa foi escolhida, não. Você tem que se alegrar porque você foi escolhida, pelo menos alguém foi escolhido. Né? Alguém foi escolhido. Alguém foi escolhido. E você vai orar, é claro que você vai clamar e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia do meu esposo, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia do meu filho. Mas você já tem que se alegrar nisso, porque os seus olhos foram abertos. Amém. Né? Aí vem aqui, aí vem aqui, surgiu outro homem, outro Zé lá. Outro Zé lá no canto. Outro Zé, eu chamei de Zé lá no canto. Eu falei, Jesus, tinha um Zé lá no canto, Jesus. Outro Zé lá no canto, Jesus. Eu lendo a palavra e falando, Jesus, outro Zé lá no canto. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Esse homem devia ter ficado calado, não tinha? Porque primeiro que Jesus não chamou ele. Eu falei, Jesus, esse homem poderia ter ficado calado, porque primeiro só não chamou esse homem. Foi ele que disse, né? Aí Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Não serve para o reino de Deus. Não serve. Ele queria ir, mas ao mesmo tempo ele estava preso à casa, à família, à parentela. Não serve. A tudo, não serve. Não serve. E Jesus nem chamou esse homem. Ele que se ofereceu. Ele que se ofereceu e se ofereceu já de forma totalmente errada aqui, ó. Quantos aqui estão se oferecendo que até vai para a igreja, não vai? Vai. Vai para a igreja, ele vai, ele é convencido, ele convenceu a Jesus. Ele tinha que falar assim, eu convenci a Jesus no dia tal, ele convenceu a Jesus no dia tal, e aí eu convenci que Jesus é uma boa pessoa, que realmente Jesus é um bom caráter, eu tenho que seguir Jesus, eu convenci. Ele convenceu a Jesus, né? Só acontece assim, que ele começa a arar a terra e olha para trás. Então ele não serve para o reino de Deus, ele nunca vai estabelecer o reino de Deus aqui, ele não vai fazer nenhuma diferença aqui. Nenhuma diferença por onde ele passa. Ele não vai fazer diferença no caráter dele, Maristela. Ele não vai fazer diferença na postura. É ele e ela que eu tô falando. Eu tô falando em geral, né? O ser humano em geral. Nenhuma diferença na postura. Não vai, Maristela. Não vai. Não vai, porque ele não tem consciência desse chamado. Tem que ter consciência desse chamado, Maristela. Que você foi chamado pelo Senhor. Que você foi chamado pelo Senhor. Você tem que ter consciência desse chamado. Porque o chamado, Maristela, ele não é para todos, Maristela. Ele não é para todos. Mas quando você tiver consciência desse chamado, aí você vai fazer isso aqui que o Senhor falou. Anunciar o reino de Deus. É aquela pregação que nós já falamos aqui. É a missão dos 70. É a missão dos discípulos, que é a missão mais importante, que é pregar Jesus. E você vai pregar Jesus e você vai anunciar o reino de Deus com a sua então, vida. Nós falamos a missão dos 12. Dos 12, isso. A seguir. Dos 12. Com a sua vida. Você vai pregar Jesus com a sua vida. É porque não adianta você falando e tá tendo uma vida desregrada, andando praticamente nua pra rua fora e querendo manifestar Jesus na minha vida, sendo que o meu comportamento
não condiz com aquilo que eu tô querendo, com ele que eu tô querendo seguir, com ele que eu quero pregar. Isso. Defraudando os outros, mentindo, isso, mentindo. Não. E aqui o que nós estamos vendo, na verdade, é muitas pessoas que estão falando com Jesus isso aqui, ó. Na verdade, a alma delas gritava isso aqui para Jesus, né? Eu estou pronta a seguir o Senhor. Eu estou pronta a seguir o Senhor, Jesus. Eles vêm para a igreja, eles entendem isso, entraram para a igreja. Eu estou pronta a seguir o Senhor, né? O outro aqui falou, eu seguirei o Senhor. São pessoas que a alma delas estão gritando isto. Elas estão gritando isso para Jesus, né? Mas elas precisam ouvir do Senhor esse chamado aqui, ó. Mas o que eu preciso fazer para o chamado do Senhor ser verdadeiro? Não, é você. O chamado verdadeiro, na verdade, ele é para todos. Ele é para todos. Mas você tem que ter essa alma de desprezar esse comportamento. Na hora que você desprezar esse comportamento aqui, ó, esse comportamento, qual que é o comportamento errado? Eles estão se apegando às coisas materiais, a sepultar o pai, a não se desprender da família. Isso, não se desprender da família. Nem morto estava. Porque um tempo atrás eu achei que o pai dele estava morto. Depois não. O Espírito Santo me tocou, que eu falei, gente, não, ele queria esperar o pai dele falecer. Daí quantos anos? Então a gente tem que desprender disso aqui, ó. Você tem que ter todo o desprendimento. Gente, material. Quando você nasce, você é formado no seio da tua mãe, ali no ventre da tua mãe. É só você e Deus ali. Você formou. Você é formado. É você e Deus. Quando você morre, é só você e Deus. Por que no seu relacionamento é você, Deus, papai, mamãe, titi, vovó, periquito, papagaio? É só você e Deus. Porque a salvação é individual. Eu não vou carregar minha família nas minhas costas, você vai carregar a sua. Você entendeu como seu relacionamento com Deus ele vai ser forte? A partir do momento que você sentir que ele é único, que você colocou no dicionário como ele é único, os outros relacionamentos têm que ser depois de você e Jesus. Verdade. Entre o seu relacionamento entre você e Deus só tem um, que é Jesus, que é o mediador. Que é o mediador. Não pode ficar. Tem gente que mamãe é mediadora entre eu e Jesus, papai é mediador entre eu e Jesus. Eu amo muito papai. Não, você tá falando que eu tenho que desprezar a mamãe? Mamãe? Não, mamãe é tudo pra mim. Mamãe é tudo pra mim. Vai você e mamãe pro inferno. É tudo pra você, tem que ser o Deus que você serve. Se você continuar com essa mentalidade, vai você e mamãe pro inferno. Porque Jesus tem que ser prioridade na sua vida. Ele tem que ser único. Você me perdoe falar dessa forma, mas é. Porque eu também, eu achava que eu amava Jesus, Maristela. Que Jesus era 100% pra mim, que Jesus era único pra mim. E Jesus me mostrou que não era. Que não era, que eu tinha ídolos. Sua mãe, sua casa, sua minha família, mãe, minha casa, minha família. filha. Esse povo aqui tava cheio de ídolos. Isso aqui eram ídolos pra ele. Ídolos. Isso, verdade. Ídolos. Jesus tem que ser único. Quando chegou a família de Jesus, o que Jesus falou assim? Minha família. Quem são minha família? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus foi bem taxativo. Jesus não alisou ninguém. Porque Jesus não alisa ninguém. Jesus é bem porque não pode, minha irmã. O objetivo tem que ser claro, Maristela. Tem que ser claro, porque senão você não salva ninguém. Se você ficar, minha irmãzinha, eu sei, eu entendo, você amava muito sua mãe, né? Você amava muito, você ama muito sua mãe, eu sei. Vai vocês duas. Vai vocês duas para condenação do inferno. Vai vocês duas para condenação do inferno. Ou então, na hora que você tiver a intenção, você tiver a certeza de que ela foi pro inferno, aí o que você vai fazer? Você vai ficar com raiva de Jesus, você vai ficar magoado com Jesus e vai perder a sua salvação porque alguém das suas casas não foi salvo. Aí você vai pensar naquilo ali e você não vai lembrar que diante do Senhor a palavra de Deus fala que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Aí você não vai pensar nisso e você vai falar assim, poxa, na hora que eu chegar lá que eu ver que mamãe não foi salva, você vai querer bater em Jesus.
Porque você vai julgar as coisas com emoção. Você não pode ser emoção. A nossa fé ela é racional. Jesus nos chama para viver uma fé racional, Maricele, não uma fé emocional. Não uma fé emocional. Porque, Maricela, nós vamos viver um milênio aqui com Jesus. Um milênio aqui com Jesus. E nesse milênio, Maristela, nesse milênio, você sabia que mesmo sem a influência do diabo, vai ter pessoas que vão se revoltar contra o Senhor? Já diz nas Escrituras. Apocalipse já diz. E eu tenho certeza que tem pessoas ali que vão se revoltar. Eu tenho uma intenção que tem pessoas ali que vão se revoltar com Jesus. Sabe por causa de quê? Porque não tem papai e mamãe lá. Porque não tem papai e mamãe lá. Por causa de família. Lembrança de família. Lembrança de família. Que Deus nos livre disso. E que o Senhor nos livre disto. Ah, mas peraí, irmã, então você tá me chamando pra mim poder viver separado da minha família. Você ama muito sua família, minha irmã? Você é muito apegado com mamãe, com papai, com titi, com vovô, com vovó, com madrinha, com dindinha? Chama até de dindinha, dindinha. Ela era minha dindinha. Ore por ela. Ore. Jejue por ela. Fica 300 dias sem comer carne. 300 dias sem comer carne. Vamos ver se você é capaz. Pela salvação da dindinha. Vamos ver. 300 dias sem comer carne. Vamos aí, faz aí. 300 dias sem comer carne pela salvação da dindinha. Apaixonado com dindinha. Faz o jejum. Então, vai pagar paga preço. Preço de conversão. Fala, Jesus, não, Jesus, eu vou na luta. Jesus, só mandar 300 dias sem comer carne. Eu tô 300 dias sem arroz, Maristela. Eu falei com Jesus, Jesus, por que? Jesus falou, consagração. Eu falei, Jesus, você sabe que eu sou doido com arroz, Jesus. Jesus, arroz pra mim com feijãozinho e tal. Esse ano eu falei com o Senhor que eu não ia fazer jejum nenhum. Jesus falou comigo assim, 300 dias. E é em hora nenhuma, nem dia nenhum, nem casa nenhuma. Porque às vezes eu fazia, podia no domingo e em casa dos outros. Eu falei, tá bom, Jesus, não precisa falar mais nada. Mas uma cozinha hoje substituiu o arroz, não substituiu? Substituiu, gostosinho, um cozinho. Mas eu trocaria tudo por um bom pratinho de arroz, viu, Maricela? Que eu adoro arroz, o senhor sabe que eu adoro arroz. Mas o senhor pediu. Então faz isso aí com Jesus, gosta muito? Faz jejum. Fala, Jesus, então vamos fazer jejum, Jesus? Jesus, o que eu posso fazer, Jesus? Eu vou pregar, toda vez que ela entrar aqui, eu vou pregar Cristo pra ela, Jesus. Pelo menos eu tô fazendo a minha parte. Pode ser que na última hora ela se converta. Deus é Deus. Mas não fica revoltada aí com Jesus. Nós temos que crer nisso. Que ele... Tá colocando a fé em xeque-mate. Tá colocando a fé a perder, Maristela. A fé é perder. E o chamado não é para todos, Maristela. Mas não é para todos porque Deus faz acepção de pessoas, não, tá? Porque Deus não fez acepção de pessoas quando Ele enviou o nosso Jesus. Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Mas é porque a pessoa, o coração da pessoa, ele tá tão pesado que ele não vai querer. Mesmo Deus abrindo o olho, esses homens que os olhos deles estavam abertos para eles verem Jesus. Eles estavam vendo o milagre de Jesus, eles enxergaram Jesus na frente dele aqui, os olhos deles estavam abertos, enxergando Jesus. Mas eles não estavam dispostos a seguir Jesus da maneira como deveria seguir. Porque uma coisa é você entender Jesus e você até aceitar Jesus, mas você está seguindo Jesus da maneira certa, minha irmã? Jesus, ele não tinha... Como é que você está seguindo Jesus? A questão é, como é que você está seguindo Jesus? Porque às vezes aceitar Jesus é fácil, mas como é que você está seguindo Jesus? Você é 100%, né? Ele não divide a gente com ninguém, né? O nosso Deus não divide a gente com ninguém. Nosso Deus não divide a gente com ninguém. Ele não divide a honra dele, a glória dele com ninguém. E nós fazemos parte, nós somos chamados a fazer parte da glória de Cristo. A glória dele. A glória de Deus. Ele tem ciúme da gente. Ele tem ciúme de nós. Tem gente andando aí adorando ídolos, né? Porque se saiu da presença dele, é ídolo. É ídolo. É pai, é mãe, é filho. É ídolo. Né? Marido é ídolo. Gente, gente, sabe? São muitos casos que eu conheço de pessoas que estão revoltadas com o Senhor porque perdeu o marido. É muitos casos que eu conheço. São muitos. Perdeu o filho, muitos. Eu entendo a dor, eu não sou insensível, não. Mãe, eu entendo a dor, eu entendo. Teve um dia que eu tive um anúncio de coisa, eu chorei, mas chorei. Falei com o senhor pode mudar? Só pode adiar, papai.
Eu gostaria, mas que seja feita a vontade do Senhor. Até agora tá adiado. Mas papai, ele que manda, Maristela. É ele que manda. Eu sou serva, Maristela. Sou filha, mas sou serva. Nós somos filhos, mas servos, Marita. O chamado não é para todos. Como é que você está seguindo Jesus? Hein? Deus, em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai. Porque um dia, Pai, nós recebemos esse chamado do Senhor. Pai, coloca essa gratidão no nosso coração, Jesus. Coloca, em nome do Senhor Jesus, essa gratidão no nosso coração, Pai. Coloca, Pai, essa gratidão no nosso coração e nos ensina, Pai, te seguir da maneira correta, Pai. Sem considerar pai, mãe, família, esposo, filhos, mais importantes do que o Senhor. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, Jesus. Prioridade na nossa vida, Pai. Prioridade. Nós temos no arado e não olhar para trás. Não olhar para trás, Pai. O Senhor nos chamou. E nós temos que seguir em frente com o Senhor, Pai. E assim tem que ser até o fim dos nossos dias, Pai. Até o fim dos nossos dias. Não temos que considerar nada mais importante. São importantes, Pai, para que a gente possa pregar para eles Cristo e trazer eles para também serem seguidores do Senhor. Mas eles não são mais importantes, Pai, do que a nossa caminhada contigo. Eles não podem, Senhor, nos influenciar a sair de um propósito que o Senhor colocou na nossa vida. Eles não podem, Pai. Eles não podem. Nós, sim, é que temos que influenciá-los, Pai, a se aproximar cada vez mais de Ti. Nos fortaleça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo poder que há no teu nome. Pelo poder do teu Espírito Santo. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha irmã, se você foi abençoada com essa palavra, nos ajude a compartilhar em nome do Senhor Jesus. Um beijo. Fique com Deus. Beijo.